Voltamos com o TV Câmara Entrevista. Hoje recebemos a psicóloga Rita Bruni, que trabalha com mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. Rita, mais uma vez um privilégio recebê-la aqui. Seja bem-vinda mais uma vez. Agora para a nossa segunda parte do... Sim. No primeiro bloco definimos ali a construção do que é um relacionamento, né? E quais são suas fases e sua percepção de normalidade, digamos, aceita dentro da sociedade. Quando se fala de relacionamento abusivo, né? Para muitos é um tema que chama muita atenção e o pessoal não gosta muito de falar. Ou então a pessoa está em casa agora, não, esse tema não é para mim porque meu relacionamento não é abusivo, porque eu não tenho nenhuma, não teve nenhuma violência física, não existe violência aqui. Você já definiu um pouquinho da questão do que é relacionamento abusivo, né? Mas essa percepção que se tem de que relacionamento abusivo é somente quando se tem uma violência física. Como é que é o dia a dia, vocês que lidam, trabalham lá no SOS Mulheres, recebem essas mulheres, que é realmente essa percepção que a gente tem, né, que a sociedade pensa que relacionamento abusivo é só quando tem violência física. Culturalmente é assim que a gente percebe, né? Mas a gente vem conseguindo quebrar essa barreira da violência física. E fica claro que o relacionamento abusivo, ele começa sutil, né? Com ciúme exagerado, né, com controle, né, com o controle em si ele já não deve existir num relacionamento, então não dá nem pra gente falar que é um controle moderado. O controle ele já é ruim por si só, né? Algumas palavras baixo calão, né, e que a gente vai levando como normal. Ah, não, mas ele é irritado mesmo, ele fala palavrão. Não, não é. A gente já falou da questão do respeito, né? Então, o relacionamento abusivo, ele vai dando indícios, né? Com levantar a voz na hora de uma discussão, né? Esse seria o perfil do agressor? Sim, né? É o princípio de uma relação abusiva. E disso, como a gente falou, a pessoa que permite-se estar numa relação assim é porque ela está fragilizada. Então, ela vai alimentando o agressor e isso que ele faz sutilmente vai aumentando no decorrer do relacionamento. E aí isso vai se ampliando, né? Então a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência moral e daí a gente passa para a violência física, né? Mas ela começa sutilmente lá atrás. O agressor ele não chega em casa um dia super bravo e bate, né? Ele começa sutil, sem perceber, e isso gradativamente vai aumentando. Falando um pouquinho mais sobre o perfil do agressor, para muitos, né, a gente imagina que existe um perfil assim, alguém que no seu dia a dia já é um agressor e já se declara, olha, quando começar o relacionamento comigo eu sou um agressor. Pergunto a você, esse agressor, ele já é agressor, nasceu agressor, já vem agressor para um relacionamento, ou ele se desenvolve dentro do relacionamento um agressor? Ele disfarça, né? Ele disfarça. Muito provavelmente o agressor, a gente tem uma teoria de que o agressor não é um bandido, né? Ele não agride porque ele sente prazer em agredir, né? Ele agride porque as circunstâncias da vida levou a ele perder o seu controle, não acreditar em si, porque o agressor ele também tem autoestima baixa. O agressor, ele também ele se sente inferiorizado, por isso que ele age com a força, porque é o que o homem tem. Essa é a grande diferença do homem e da mulher. O homem é muito mais forte, então ele usa da força para se mostrar superior. Então, ele vai, só que ele mascara, até porque quando a gente pensa num relacionamento, tem a fase da conquista. Ninguém vai conquistar ninguém xingando, ninguém vai conquistar ninguém batendo. Então, primeiro existe a fase da conquista e depois que isso vai se instalando, né? E não é porque ele vai se descobrindo assim, é porque o relacionamento funciona assim, né? A gente conquista e depois a gente não vai conhecendo quem a pessoa é de verdade, né? Porque aquela fase da conquista, do romance, ela vai ficando para trás e vai ficando dia a dia a rotina. E aí que ele vai se mostrando, né? Às vezes mais agressivo na palavra, mais agressivo na hora que acontece um problema e como isso vai ser resolvido. Então, ele vai se mostrando. Mas para a sociedade, muitas vezes, ele continua se mostrando como um ótimo rapaz, como a melhor pessoa, né? A questão acontece com o casal, né? E isso é uma dificuldade para as mulheres, por isso que muitas vezes
Algumas têm medo de denunciar. Falam assim, não, mas ninguém vai acreditar em mim, porque ele é muito bom para as pessoas, né? E realmente, esse é um dos problemas que faz com que muitas mulheres não façam denúncia, né? De que, imagina, ele manipula tão bem que nunca ninguém vai acreditar em mim. Muito bem. Rita, você representa o SOS Mulher, né? O Mulheres ou Mulher? SOS Mulher. Mulher, em São José dos Campos, que é uma entidade que atende mulheres que sofrem abuso, né? Ou vivem dentro de um relacionamento abusivo. Fala um pouquinho por que a entidade foi criada, em que circunstâncias também ela foi criada e como é que ela funciona. Tá. A SOS, ela já está em atuação há mais de 30 anos, né? E ela iniciou em São José dos Campos, no início dos anos 80, justamente porque já era latente essa questão. A violência ela já existia há muito tempo, mas já era latente a necessidade de mudar esse quadro, né? E desde então o foco da SOS é sempre receber essas mulheres que sofrem qualquer tipo de violência e ajudar no seu direcionamento, né? Então lá na SOS Mulher a gente tem o apoio jurídico, social e psicológico, né? Então todas que chegam até o SOS, elas passam por essas 3 frentes de trabalho. Então primeiro ela vai receber todo o apoio social para saber como estão as questões, se tem benefício, algum benefício que possa ajudar, enfim. É ela que vai fazer todo o contato com a rede do município. Depois a gente tem o apoio jurídico, né, onde a advogada vai dar orientação sobre divórcio, sobre boletim de ocorrência, sobre medida protetiva, né? E aonde ela mais fixa que é no psicológico, porque aí a gente dá todo um apoio de reestruturação. A gente não faz uma psicoterapia profunda, até porque a demanda é grande para isso. Mas a gente dá um primeiro acolhimento, estrutura e encaminha. A gente encaminha para alguns grupos terapêuticos, a gente encaminha para alguns parceiros específicos que dão continuidade no trabalho fora. A gente dá um direcionamento emocional para essa mulher. Qual é o perfil da mulher que chega hoje procurando o SOS Mulher? Qualquer mulher, né? Não tem como a gente falar o perfil é X idade ou X classe social, né? Infelizmente o relacionamento abusivo ele está presente e possivelmente à margem de qualquer mulher, né? Então hoje é claro que como a gente tem uma parceria com o município de São José dos Campos, a gente tem uma demanda que vem da rede pública, né? Então os CREAS, né, as unidades básicas de saúde encaminham para lá, né? Mas a SOS é aberta para a sociedade, né? Então o número maior são dessas mulheres encaminhadas da rede do município. Mas a gente também recebe demanda espontânea, a própria delegacia da mulher, quando as mulheres vão até lá ou para tirar dúvida do boletim ou para fazer e efetuar o boletim, também são encaminhadas, passa lá no SOS para conversar, que o pessoal vai direcionar e acolher vocês. Hoje, o número de mulheres que sofrem abuso dentro do seu relacionamento, que sofrem relacionamento abusivo, ele a gente olhando os números, eu falei aqui no início, né? A nível Brasil, a nível mundo, de uma certa forma, é um número grande. Mas há quem diga, alguns especialistas, que esse número é muito maior. Você também acredita nisso? E por quê? Por que o número é maior e essa percepção não se tem ou não é divulgado? Qual é o problema que você acha que existe nessa questão dos números? Os números, de fato, eles são crescentes, né? Se você pegar os nossos números de acompanhamento bimestral, né? A cada bimestre os números aumentam consideravelmente. Mas eles são muito maiores porque as mulheres têm vergonha, né? Não procuram ajuda. Outras não se dão conta que vivenciam um relacionamento assim, né? Infelizmente, em alguns casos, chega até mesmo à violência física e mesmo assim elas acreditam que faz parte daquela relação, que é o que a gente falou no primeiro bloco da questão cultural, né? Mas o principal é isso, elas não buscam ajuda, elas não fazem denúncia, elas não abrem para a sociedade aquilo que acontece nas 4 paredes da casa delas, né? Aí eu pergunto a você o seguinte, né? Existe a questão social e o amparo legal com relação a quando se trata de violência, relacionamento abusivo.
A gente sabe que muitas mudanças já ocorreram nos últimos anos, né, de algumas leis, como a Maria da Penha, né, e outras leis que realmente enquadram aí. Eu pergunto a você, por que que ainda existe essa questão da mulher ter o medo, ou ter o anseio, ou pensar duas vezes, ou até chega não a denunciar ou procurar uma ajuda por estar sofrendo ali de relacionamento abusivo? Porque hoje o homem ele ainda é mais forte socialmente, financeiramente, né? Então, muitas vezes, essas mulheres que não procuram ajuda, elas têm uma dependência financeira muito forte, elas têm uma vergonha da própria sociedade, né? Como que a sociedade vai enxergá-la, né? Algumas mulheres têm dificuldade até de falar que é divorciada, ainda existe isso. Né, mulheres que têm vergonha de se separar e como que ela vai encarar os vizinhos falando que é divorciada. Então, existe essa dependência e o homem geralmente ganha mais, o homem geralmente tem um melhor salário. Muitas vezes eles têm filhos e essa mulher precisa ficar em casa para cuidar dos filhos e não consegue criar essa independência financeira. Né? Então, são todos fatores que vão tirando a força, por mais que tenha, né, todo esse aparato jurídico, né, que vai dar um amparo para a mulher, mas falta estrutura para ela conseguir ir em busca de tudo isso que ela tem por direito. Fazendo uma analogia, basicamente o que aconteceu com o fim da escravatura. Eles não eram mais escravos, mas também a partir do momento estavam abandonados e nunca tiveram nada para poder se apegar para ter a sua independência. Exatamente, né? Exatamente. Na sua opinião, dentro do quadro que a gente tem hoje, o que deveria ser feito para mudar essa situação, para poder ajudar essas pessoas? A gente falou aqui de mulheres, mas existem homens também que se enquadram dentro dessa questão do relacionamento abusivo, obviamente em bem menor proporção, mas o que você acha que deveria ser feito, seja a nível de lei, ou a nível de amparo, ou de sociedade, para realmente a gente mudar um pouco esse quadro? A gente precisa chegar até a sociedade, a gente precisa falar com as pessoas, a gente precisa tirar esse fantasma criado em relação ao que é certo e o que é errado, né? Só que isso é o beija-flor tentando apagar o incêndio de uma floresta inteira, né? O que a gente de fato precisa fazer, né, é chegar lá na basezinha que são as crianças, né? A gente tem que atingir as crianças, a gente tem que neutralizar isso lá na infância. O trabalho da SOS é de ajudar essas mulheres que saem de casa e pedem ajuda e de mostrar o nosso trabalho para que outras saiam em busca disso também, né? E isso a gente vem fazendo já há mais de 30 anos. E não só a SOS, muitos outros institutos fazem isso, muitas outras prefeituras fazem isso. O espaço que vocês estão abrindo nesse programa é uma semente disso. Então, a gente tem que plantar sementes, mas a gente tem que olhar com muito carinho para as crianças, porque são eles que vão conseguir ir amadurecendo de uma forma diferente e quebrando paradigmas e mudando um pouco da nossa cultura. Desculpa, com relação ao ambiente, né, você falou ambiente familiar, o ambiente familiar realmente ele favorece tanto para o bem quanto para o mal nessa questão de relacionamento abusivo? Ou seja, aquela criança que cresce em meio a um relacionamento, digamos, um pouquinho mais áspero, na forma de tratamento, ele pode ser uma criança em potencial para se tornar um adulto que pratique o relacionamento abusivo? Infelizmente, tanto que pratique quanto que receba. Como a SOS já tem mais de 30 anos, o que tem acontecido recentemente, infelizmente, é meninas jovens que chegam lá e falam assim, nossa, a minha mãe... Pode falar. A minha mãe já passou pelo SOS há 20 anos atrás, né? Então, é muito característico disso que você colocou. Então, a mãe sofria abuso há 20 anos atrás, até procurou ajuda, mas não conseguiu se resolver diante disso e hoje, infelizmente, a filha está buscando ajuda pelo mesmo motivo. Então, a estrutura familiar, ela contribui tanto para que o menino se torne agressor, quanto para que a menina se fragilize diante disso. E a gente também tem que olhar um pouco para o agressor. Muitas vezes esse homem que hoje tem esse perfil, ele foi uma criança que viu o pai fazer isso com a mãe, um pai que fez isso com ele próprio, né? E aí então ele aprendeu a agir, ele aprendeu a reagir dessa forma,
né? Então, é lógico que a base está na família, né? Isso não... É uma coisa que eu ia te perguntar justamente com relação ao agressor. Como que essa pessoa consegue ter o controle absoluto sobre o outro, né? A gente sabe, eu falei aqui no início que a pessoa se entrega, obviamente, com uma intenção, mas como que essa pessoa consegue, porque chega a ser espantoso até em alguns casos, o controle absoluto que o manipulador, o agressor tem sobre a vítima, né? Como que ele consegue todos esses elementos? Ameaça, né? Não é só ameaça de morte. A ameaça de morte é lá no topo, né? Quando a questão tá muito conflitante, ele começa a ficar com medo, principalmente hoje que a gente tem a Lei Maria da Penha, que defende tão bem a mulher, ele começa a ficar com medo, ele começa com as ameaças de morte. Mas antes, que aí enquadra o que você está perguntando, é uma ameaça emocional. Mas se você se separar de mim, você não vai ter dinheiro. Se você se separar de mim, eu pego a guarda das crianças. Se você for embora, se você for embora, eu vou te acusar como abandono de lar, coisa que já nem existe mais, não existe abandono de lar, né? O abandono de lar, eu não sou advogada, mas pelo que eu aprendi com a nossa advogada lá no SOS, ele caracteriza meses depois, né? Então a mulher tem sim o direito de sair, né? Ela vai no conselho tutelar, ela notifica que saiu de casa com os filhos pela própria segurança. Mas a gente não sabe disso, né? A gente ainda fica naquela questão de que existe o abandono de lar e eles manipulam e ameaçam dessa maneira. Você não vai ter dinheiro, você vai perder os seus filhos, ou se tem emprego, eu vou lá no seu trabalho e vou falar mal de você, as pessoas, enfim, você vai perder seu trabalho. Então é uma manipulação, né? Por meio da ameaça. Isso é muito comum de ocorrer, né? Sim, sim. Aí eu pergunto a você o seguinte, a gente já está participando, infelizmente nosso tempo já é bem curtinho, já caminhando aqui para o finalzinho, mas como essas pessoas que vivem hoje, né, nessa situação, elas podem agir, né? Ou seja, não conseguiu pedir socorro, não tem conseguido pedir socorro, muita gente, como você falou, né, tem um medo da questão da família, de como essa família vai enxergar, de não ser acreditada, porque uma vez que isso acontece de forma bem silenciosa dentro de casa, qual deve ser o passo a passo daquela pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo para buscar uma ajuda e ter essa ajuda? O primeiro é ela saber que pode tudo isso, né? Ter a sensação de que ela vai ser amparada por tudo isso. E procurar a delegacia da mulher, né? Na delegacia da mulher ela vai ter toda a orientação de como funciona o boletim de ocorrência, inquérito, né? Se for o caso da medida protetiva, né? E buscar órgãos que ajudem, né? Eu acredito que aqui em Jacareí também, talvez não exista SOS Mulher aqui, mas o CREAS, CRAS, isso todo município tem. Sim. E lá eles têm todo o aparato de acolhimento e de orientação, né? Então é buscar ajuda, né? Se tiver condições, buscar um psicólogo particular ou do seu convênio, explicar o que está acontecendo. Buscar formas que dentro de um sigilo, né, ela consiga se restabelecer, né? E o psicólogo tem essa questão do trabalho sigiloso, então é um profissional que ela vai poder contar, que ela vai poder colocar o que está vivenciando e se reestruturar, né, se fortalecer para começar esse caminho, que não é um caminho simples, porque é um inquérito policial, enfim, mas é o que ela precisa para conseguir sair dessa situação, né? E contar com a família também, né? Explicar para a família o que está acontecendo, explicar para a família como que ela está se sentindo, o que ela está querendo. É buscar rede de apoio, né? É buscar rede de apoio. Muito bem, agora quem quiser entrar em contato também com a SOS, pode entrar em contato, como é que é feito o atendimento, como é que vocês fazem esse atendimento, a seleção de pessoas? Pode entrar em contato, a gente tira dúvidas, a gente direciona. O que acontece na SOS Mulher hoje? A nossa verba, nós somos uma ONG, né? E a nossa verba, nosso convênio é com o município de São José dos Campos. Então, hoje, as usuárias que nós temos em atendimento são munícipes de São José, Sim. Obviamente. Mas a gente, lógico, a gente não fecha a porta para ninguém,
né? A gente vai orientar, né? A gente vai mostrar quais são os caminhos para que, se for aqui de Jacareí ou de cidades ao redor, a gente vai apontar o que o município pode favorecer, né? E dar um primeiro acolhimento, que é aquele, olha, calma, o caminho é esse, é isso mesmo, e aí a gente direciona para o próprio município. Os contatos já apareceram ali no vídeo. E para fechar agora, Rita, tem muita gente em casa agora, né? Muitas mulheres, homens até, fazendo aquela autoanálise, né? Do seu próprio relacionamento, né? Qual é a sua dica, então, para aquela pessoa que nunca quis fazer uma reflexão do seu relacionamento, ou dela mesmo, para que ela realmente não venha se entregar a um relacionamento abusivo? É olhar para si, né? É olhar para os seus desejos, para as suas vontades, olhar para o que te motiva, né? Se conhecer realmente. Eu costumo dizer que a gente está pronto para se relacionar com o outro a hora que eu aprendi a me relacionar comigo, né? Que aí cai no que você falou da felicidade. Então, a hora que eu estou feliz comigo, a hora que eu me sinto realizada com as minhas conquistas, e quando eu falo conquistas não é financeiro, não, né? Às vezes são conquistas de vida, os filhos que eu tenho, né? Ou o trabalho que eu desenvolvo, né? Quando eu sinto que as coisas estão bem dentro de mim, aí eu estou pronta para me relacionar com o outro, né? Então, trazer para si a individualidade, que não tem nada a ver com egoísmo. Às vezes a gente fala em individualidade e fala, ah, nossa, então eu tenho que ser egoísta. Não. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me priorizar, porque quanto mais eu for para mim, quanto melhor eu for para mim, melhor eu consigo ser para o outro. E permitir que o outro seja o melhor para mim também. Muito bem, Rita, quero agradecer mais uma vez a presença aqui da psicóloga Rita Bruni, né, do SOS Mulher. Isso. Obrigado por participar aqui com a gente. Muito obrigado e enriquecedor aqui os seus conselhos e sua visão sobre este assunto que é tão importante. Muito obrigado por sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Muito bem, o programa de hoje vai ficando por aqui, mas quem quiser conferir na íntegra pode acessar nosso canal na internet, é o youtube.com/TV Câmara Jacareí. Aproveite também para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado por sua companhia, grande abraço, continue aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.